Fala galera, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos de análise sintática rumo aos tribunais de todo o país. Vamos lá? Estávamos falando sobre sujeito. Nós vimos que um sujeito pode ser simples ou composto, depende do número de núcleos. Um sujeito pode ser determinado ou indeterminado. Me dê um caso de sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural. Se o verbo está na terceira pessoa do plural e o sujeito é desconhecido, você vai classificá-lo em prova como sujeito indeterminado. Um sujeito pode estar expresso na oração, escrito na oração, ou estar oculto, elíptico. Agora, todo verbo tem sujeito? Não. Verbo que não tem sujeito é verbo impessoal. Quais são os verbos impessoais? Verbo haver, nos sentidos de existir, acontecer, tempo decorrido. Verbo fazer, indicando tempo. E verbos que indicam fenômenos da natureza. São os verbos que ficam sempre no singular. E esses verbos impessoais, eles influenciam o comportamento de uma locução verbal? Sim. Se o verbo principal é verbo impessoal, a locução verbal fica no singular por não ter sujeito. Mas se o verbo principal é um verbo pessoal, vá buscar o sujeito para fazer a concordância. Isso tudo nós já vimos. Agora veja isso aqui. Qual é a estrutura básica de uma oração? Está aqui. Sujeito. Sujeito pede o quê? Verbo, né? Sujeito não é o cara que se relaciona com o verbo? Sim. Sujeito pede verbo. E verbo, nem sempre, mas muitas vezes, pede complemento para ser entendido. Então, essa é a estrutura básica de uma oração. Sujeito, verbo, complemento. Lembrando que complemento de verbo ou é objeto direto, ou é objeto indireto. Tá? Objeto direto, objeto indireto. Bom, só para entender a lógica do nosso curso aqui. Até agora, estávamos falando da relação verbo-sujeito. Relação do verbo como seu sujeito. Inclusive, classificamos o sujeito, falamos de verbo pessoal, impessoal, tá. Agora, se a gente passar neste momento a falar da relação verbo-complemento, aí, teremos uma visão acerca da estrutura básica da oração. Então, como a gente falou um pouquinho da relação verbo-sujeito, agora fala um pouquinho da relação verbo-complemento e pronto, nosso curso pode começar, porque a gente já vai ter uma visão da estrutura básica da oração, que é sujeito, verbo, complemento. E é por isso que neste exato momento eu vou abrir um tópico, complementos verbais. Tá claro? Beleza? Então vamos lá, complementos verbais. Nós sabemos que os complementos verbais dividem-se em objeto. Objeto direto e objeto indireto. Tá? Esses são os complementos verbais. Objeto direto e objeto indireto. Objeto direto é complemento de verbo sem preposição. Então, objeto direto é complemento de verbo sem preposição. Objeto indireto é complemento de verbo com preposição. Com preposição. Tá, aí você diz assim, o Berg, na verdade, eu nem lembro quais são as preposições. Aí complica. Para saber se é objeto direto, objeto indireto, você tem que saber quais são as preposições.
Então, se você não lembra, vai lembrar é agora. Então vamos lá. Coloca aí, ó, preposições. Tem que saber quais são elas, bicho. Não tem escapatória. Vamos lá então. Preposições. Vamos colocá-las aqui. As preposições essenciais. Vamos lá então. A, ante, após, até. Já vou colocar em ordem alfabética aqui para você decorar. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás, tá? Estas são as preposições, vamos decorá-las, tá? Eu gostaria que você falasse assim, ó, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás, beleza? Tem que decorar? Tem que decorar. Ah, mas se eu não quero decorar na ordem, não decore na ordem. Mas se eu perguntar para você qual a classificação morfológica do vocábulo desde, você tem que me dizer imediatamente preposição. Qual a classificação da palavra perante? Preposição. Você tem que saber. Então coloque aí na tua cabeça. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Hein? Se eu pergunto qual a classificação da palavra pós, aí vem você e diz, é um advérbio de tempo. Ferrou tudo. Porque se for advérbio, vai exercer função sintática de adjunto, adverbial. Vai mudar tudo, até a regra de pontuação envolve aí. Beleza? Bom, complemento de verbo sem preposição é objeto direto. Com preposição é objeto indireto. Tá, como é que a gente vai fazer então? Então olha aqui para mim, vamos lá. Uma das maneiras de definir o complemento do verbo é colocando o verbo na fórmula do quem. Eu chamo de fórmula do quem. E o que é isso? Ah, bem simples. Você pega lá o verbo querer e coloca na fórmula do quem. É assim, ó, quem quer alguma coisa. Quando eu digo fórmula do quem, é porque começa pelo quem, só para a gente se entender. Quem quer alguma coisa. Se for o verbo referir-se, quem se refere a alguma coisa. Verbo precisar, quem precisa de alguma coisa. Verbo ver, quem vê alguma coisa. E assim vai. Então, vamos analisar os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, colocando os verbos na fórmula do quem. Mas sempre com a tabela de preposições aqui. Tá? Sempre com a tabela de preposições. Então, vamos lá. Verbo referir-se. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Tem preposição no complemento? Sim. Isto quer dizer que o verbo referir-se, pede complemento com preposição, objeto indireto. Certo? Veja aqui então, ó. Verbo precisar. Quem precisa de alguma coisa. Se tem preposição no complemento, olha aqui, ó, objeto indireto. Verbo concordar, quem concorda com alguma coisa, olha a preposição, objeto indireto. Verbo pensar, quem pensa em alguém ou em alguma coisa, olha a preposição, objeto indireto. Agora o verbo ver, coloque na fórmula do quem. Quem vê alguma coisa. Com ou sem preposição? Sem preposição. Trata-se, portanto, de objeto direto.
Então veja a diferença, ó. Quem se refere a alguma coisa. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem pensa, pensa em alguma coisa, mas quem vê, vê alguma coisa. Com ou sem preposição? Sem. E se é sem preposição, objeto? Direto. Certo? Então, uma das maneiras de definir o complemento verbal é colocando o verbo na fórmula do quem. Aí você vê se há ou não há preposição no complemento desse verbo. Beleza? Agora, tem um jeito mais prático, mais fácil e rápido? Tem. Gostaria que você gravasse isso aqui, ó. Grave isso aqui, ó. Nós vamos usar muito nas questões. Grave isso aqui, ó. Tá vendo essas duas perguntas aqui? O que ou quem? É aquelas que você faz para achar o sujeito? É. O que ou quem? Estas duas perguntas sempre nos levam a uma estrutura sem preposição. Estas duas perguntas, o que ou quem, sempre nos levam a uma estrutura sem preposição, que no caso dos complementos verbais é o quê? É o quê? Objeto direto. Claro, se é sem preposição, objeto direto. Então, peraí. Aonde eu quero chegar com isso? As perguntas o que ou quem terão sempre como resposta uma estrutura não preposicionada, sem preposição, que no caso dos complementos verbais é objeto direto. Sim. Quer ver uma coisa? Olha aqui. Quando o verbo precisa de um complemento, ó, se você está distraído, olha para cá agora. Olha só. Quando um verbo precisa de complemento, ele acaba fazendo uma perguntinha para encontrar esse complemento. Como assim? Perguntinha para encontrar esse complemento. Eu digo assim, ó, referir-se a quê? Tá vendo a perguntinha? Concordar com quê? Precisar de quê? Pensar em quê? Ver o quê? Se o verbo pede complemento, ele acaba fazendo uma perguntinha para encontrar esse complemento. Agora, se a pergunta do verbo para encontrar seu complemento for o que, o quem, o que, o quem, o que, o quem, pode saber, objeto direto, sem preposição. Porque essas perguntas não são preposicionadas. Agora, se o verbo, buscando o complemento, pergunta a que, com que, de que, em que, pode saber que se tem preposição na pergunta, vai ter preposição na resposta, vai ser objeto indireto. Então, se o verbo, buscando o complemento, pergunta o que, o quem, o que, o quem, o que, o quem, pode saber objeto direto. Tá vendo? Então, o verbo encontrar. Ou eu digo assim, ó, quem encontra, encontra alguém. Quem encontra, encontra alguma coisa. Para ver que não tem preposição. Ou só digo assim, ó, encontrar o que? Encontrar quem? Se o verbo buscando um complemento, pergunta o que ou quem, objeto direto. Objeto direto. Beleza? Então, para analisar o complemento do verbo, ou você coloca esse verbo na fórmula do quem, ou vai direto na pergunta que o verbo faz para encontrar esse complemento. Se for pergunta pré-posicionada, objeto indireto. Se for o que ou quem, objeto direto. Tá claro? Beleza. Respire fundo. Respire fundo e vamos dar um outro passo agora importantíssimo. Já que nós falamos de objeto direto e objeto indireto, vamos dar mais um passo e aprofundar um pouquinho essa questão. Tá? Coloca aí, fazendo favor, pronomes pessoais. Deixa eu já apagar essa parte aqui, ó.
pronomes pessoais. Pô, peraí, Elberg. Estávamos falando de análise sintática, agora você vai me colocar pronomes pessoais? Que bagunça é essa? Calma. Na verdade, eu estou falando de complemento verbal, objeto direto e objeto indireto, e vou continuar falando sobre isso. Só que agora entra em cena o pronome pessoal. Lembre-se do primeiro bloco. Nós estudaremos aqui análise morfossintática, as classes gramaticais e as funções sintáticas que elas exercem. Então vem comigo, coloca assim, pronomes pessoais. Nós sabemos que existem os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais retos, e os pronomes pessoais do caso oblíquo, os pronomes pessoais oblíquos. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Vai lá. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. E agora, quais são os oblíquos correspondentes? Eu vou mencionar todos eles, mas vou colocar no quadro só os que nos interessam, então fique atento aí. Primeira pessoa do singular. Me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular. Te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular. Se, si, consigo, o, a, lhe. Este finalzinho que é a parte mais importante e muita gente esquece. Se, si, consigo, o, a, lhe. É o que mais cai em prova. Primeira do plural. Nos, conosco. Segunda do plural, vos, convosco. Terceira do plural, se, si, consigo, os, as, lhes. Tá? Se, si, consigo, os, as, lhes. Bom, eu coloquei aqui os que nos interessam. Me, te, se, nos, vos, se, o, a, lhe, os, as, lhes. Aonde eu quero chegar com isso? Vamos voltar para a análise sintática? Vamos lá. Os pronomes pessoais do caso reto exercem, em regra, função sintática de sujeito. E os pronomes pessoais do caso oblíquo exercem, em regra, função sintática de objeto. Ah, chegamos ao objeto. Beleza. Então, pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, sujeito. Pronome oblíquo, me, te, se, nos, vos, se, o, a, lhe, os, as, lhes, objeto. Com base nessa informação, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ela encontrou eu na festa. Hein? Ela encontrou eu na festa. Se você escuta esta construção, você já percebe que ela não está de acordo com a norma padrão ensinada nas escolas. Ela encontrou eu na festa. Algo aí está errado, algo não condiz com a norma padrão, com a norma culta ensinada nas escolas. Agora, onde que está a estranheza? Está aqui? No ela? Não. Ela encontrou aí, está normal. Agora aqui, encontrou e eu. Aqui gerou estranheza. Aqui sim gerou-se estranheza. Mas qual é o problema? Me explique. Para tudo aí. Olha só. Ela, que é o sujeito, encontrou. Encontrou quem? Encontrou eu. Este, ó, eu disse encontrou quem? Eu. Se o verbo buscando complemento pergunta o que ou quem, pode saber que é objeto direto.
Então encontrou quem? Encontrou eu, objeto direto. Agora, espera aí. Se este elemento é complemento de verbo, é objeto direto do verbo encontrar, olha para cá. Se é objeto, eu vou usar o pronome pessoal do caso reto ou o pronome pessoal do caso oblíquo? Oblíquo. Então, em vez de eu usar o pronome eu, que está na forma reta, usa o me, que está na forma oblíqua. Então, ela encontrou me. Tá? Se este elemento é complemento verbal, se este elemento exerce função de objeto direto, não pode ser representado por um pronome pessoal do caso reto. Tem que ser oblíquo. Objeto é oblíquo. Agora, ó, o sujeito que está aqui, ó, está representado por um pronome reto. Tudo bem, ó, sujeito representado por pronome reto. Beleza? Então pense assim, pronome pessoal do caso reto, sujeito. Pronome pessoal do caso oblíquo, objeto. Se é objeto, pronome oblíquo. Beleza? Tranquilo? Agora olha isso aqui, ó. Ela pediu-me, ela pediu-me um favor. Olha só. Sujeito, quem pediu? Ela. Agora, ela pediu. Esse verbo pede complemento. Pediu o quê? Um favor a quem? A mim. Pediu a quem? A mim. Tá vendo a preposição a aqui? A preposição a está embutida neste me. Pediu a quem? Eu não disse quem, eu disse a quem? A mim. Então quer dizer que este me, que pode ser trocado por a mim, exerce a função de objeto o que neste caso? Indireto. Daqui a pouco a gente vai aprofundar essa questão de objeto direto, indireto, como que identifica, tal. Mas você já vai pensar, aqui eu disse encontrou quem? Eu, representado pelo me, objeto direto. Aqui pediu a quem? Olha a preposição a. A mim. Preposição a está embutida aqui neste me. Objeto indireto. Tudo bem? Bom, o que é que a gente conclui? Que um mesmo pronome oblíquo, tá vendo que o me é um pronome oblíquo? Um mesmo pronome oblíquo pode exercer tanto função de objeto direto, quanto função de objeto indireto. Tá? O que interessa é que o pronome oblíquo seja objeto. Agora, olha. Todo pronome oblíquo pode ser OD e OI, objeto direto e objeto indireto? Não. Aí que está a grande sacada. Olha só. Quais são os pronomes oblíquos que podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto? São esses caras aqui, ó. Me, te, se, nos, vos, se. Esses caras aqui, por favor, grave desse jeito. Me, te, se, nos, vos, se. Eles podem ser tanto objeto direto, sem preposição, quanto objeto indireto, com preposição. Certo? Beleza. Então, não são esses caras que nos atrapalham em prova. Esses caras aqui, ó, eles se adaptam a qualquer lugar. Se você pega um me da vida, coloca num verbo transitivo direto, ele vira objeto direto. Se você coloca num verbo transitivo indireto, ele vira objeto indireto. Esses caras se viram. Agora, olha só. Esses caras aqui, olha. O, a, os e as. Estes pronomes oblíquos só podem ser objeto direto. E estes aqui, ó, só podem ser objeto indireto. E se você trocar um pelo outro, já era. Já era. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, ó.
Talvez você esteja pensando, nossa, eu sempre estudei, sempre vi que o, a, os e as são artigos. Agora o Berg está falando que são pronomes pessoais do caso oblíquo. Meu, esses caras vão ser pronomes pessoais do caso oblíquo quando substituírem os pronomes pessoais do caso reto. Por exemplo, se eu posso trocar o, a, os e as por ele, ela, eles e elas, são pronomes pessoais. Encontrei-o, encontrei ele. Encontrei-a, encontrei ela. Encontrei-os, encontrei eles. Encontrei-as, encontrei elas. Se eu troco por ele e ela, eles e elas, são pronomes pessoais. Só que ele, ela, eles e elas são retos e o, a, os, as são oblíquos. Tudo bem? Beleza. Bom, o que interessa aqui agora é saber que o, a, os e as são pronomes oblíquos que exercem função sintática de objeto direto. Lhes de objeto indireto. Então vamos colocar isso aqui. Olha só. O, a, os e as exercem função sintática de objeto direto. Lhe e lhes exercem função sintática de objeto indireto. E é fácil de entender por quê. É fácil de entender por quê. Quando eu digo assim, eu encontrei-o, é o mesmo que encontrei ele, ou ainda encontrei você. Não há preposição antes do pronome. Mas quando eu digo pedi-lhe, é o mesmo que pedi a ele, ou então a você. Está vendo a preposição a? É justamente a preposição a que faz com que lhe e lhes sejam um objeto indireto. Tá claro? Beleza? Então, ó, encontrei-o, encontrei ele, encontrei você. Pedi-lhe, pedi a ele, a você. Olha a preposição a, fazendo com que lhe e lhes sejam um objeto indireto. Tá? Então, se eu te perguntar assim, ó, eu sei que isso tem que ser ainda aprofundado, tem que ser estudado de forma mais detalhada, mas, por enquanto, é o que basta aqui. Ó. Quais são os pronomes oblíquos que exercem função tanto de objeto direto quanto de objeto indireto? Vai, me, te, se, nos, vos, se. Só objeto direto. O, a, os, as. Só objeto indireto. Lhe e lhes. Beleza? Agora uma coisa que é importante. Uma coisa importante. Os pronomes oblíquos, o, a, os e as, podem aparecer nas formas no, na, nos, nas, ou ainda lo, lá, los e las. Agora, ó, seja o, seja no, seja lo, não interessa, eles vão ser sempre objeto direto. Encontrei-o. Quem encontra, encontra alguém. Objeto direto, não tem preposição. Encontraram-no. Quem encontra, encontra alguém. Objeto direto, sem preposição. Devo encontrá-lo. Quem encontra, encontra alguém. Objeto direto, sem preposição. Certo? Bom, com essa ideia na cabeça, vamos apenas finalizar com 2 ou 3 exemplos aqui. Será que eu posso dizer assim, ó? Eu já lhe cumprimentei hoje. Pense bem. Eu já lhe cumprimentei hoje. Ei, peraí. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Com ou sem preposição? Sem. Este verbo pede objeto direto. Então não posso dizer eu já lhe cumprimentei hoje, eu já o cumprimentei hoje, eu já a cumprimentei hoje. Se o verbo pede objeto direto, use como complemento o, a, os e as. Posso dizer assim, ó, eu não lhe convido mais, eu não lhe convido mais. Ei, quem convida, convida alguém.
Com ou sem preposição? Sem. Este verbo pede como complemento objeto direto. Então não use o lhe como complemento. Porque o lhe é indireto. Então eu não o convido mais, eu não a convido mais, eu não os convido mais, eu não as convido mais. Ok? Então, esta substituição do objeto direto e do objeto indireto por um pronome oblíquo é muito importante em prova. E nós veremos isso lá na resolução de questões. Faremos uma bateria de questões logo que terminar as 12 funções sintáticas. Ok? Então, para fechar, vamos lá. Quais são os pronomes oblíquos que podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto? Me, te, se, nos, vos, se. Só objeto direto. O, a, os, as. Só objeto indireto. Lhe, ilhas. Agora, como tudo isso se aplica nas questões, veremos na sequência, tá bom? Legal, pessoal? A gente se vê no próximo bloco. Grande abraço. Tchau, tchau.